should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. What about the hour has come that when his bride must be taken away? E o que me diz sobre isso? A hora quando sua noiva será tomada? What the hour has come, the time shall be no more. O que? A hora que há de vir, quando o tempo não será mais. The angel is ready to set one foot on. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 2, verso 12. Grande Pai, te damos graças, Senhor, por este momento de estar em Sua presença, de buscar o Senhor enquanto podemos achar, de Te encontrar enquanto Tu estás perto. Pedimos que a palavra de vida possa manifestar em cada um de nós. Te amamos e a obediência à Sua palavra é a atenção ao Seu senhorio. Estamos certos disto, que o Senhor olha para estas coisas. Aquele que te obedece é que te trata de Senhor. Ajuda-nos a estar atento à Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Muito bem, pode sentar. Vamos falar hoje sobre trajes reais. Parece não ter nada a ver com o que lemos e o que vamos falar, mas eu só queria que você lembrasse que a era de Pérgamo foi uma era de casamento e exatamente na era de Pérgamo, que era o casamento, que Deus fez a promessa de um novo nome. É no casamento que você tem um novo nome. Você vai deixar o nome de seus pais e vai receber agora um nome novo. E você vai ter que acostumar agora com esse nome novo. Na hora de assinar, tem um nome novo para você assinar. Na hora de expressar para as pessoas, existe um novo nome que está em você.
era a senhora Broi. Diz irmão Brana, agora é a senhora Brana. Eu creio que o irmão Brana não falou essas coisas à toa. Entende? Porque era isso, mas não é mais. Casou, então mudou o nome. Isto refere-se a Deus e a nós, isso é importante, porque na terra refere-se à mulher mudar o nome na hora do casamento. Tirou os papéis, já vai ficar sabendo na hora do casamento. No civil, já vai ouvir como você vai se chamar daqui para frente. Agora tem um outro nome. Até aqui você chamava fulano de tal. Daqui para frente você vai chamar agora fulano de tal com um novo nome. Eu estava notando isso porque Deus deixou a promessa do novo nome exatamente na era do casamento. Mas vou lembrar a vocês outra vez o que falei hoje cedo, que Adão, ele teve uma esposa pervertida, ela caiu no Éden. Aí Deus tomou uma esposa hebreia durante o período da lei e veio até o Calvário. E ali era a hora do teste. Quando ele fez o teste nos hebreus, ele viu que não tinha esposa. Então a esposa caiu ali. Ela rejeitou a palavra revelada em carne. Era a esposa de Deus, Espírito. Aí Deus levanta uma esposa nas eras. Esta é a esposa do Filho. E o que é o Filho? Deus em carne. Esse tempo todo em busca de uma esposa. Esse tempo todo. Testou uma nação, ela falhou. Veio tipificado em Adão e Eva, o homem natural também teve uma esposa de queda. Deus, o espiritual, também teve uma esposa de queda. Deus se encarna e agora ele tem uma esposa formada pelas eras. Começou bonita na primeira era da igreja, quando você vê que ela começou no Pentecoste, em Atos do Espírito Santo, uma igreja que o que ela tinha não era dela, vendia suas propriedades, repartiu entre os irmãos. Era o que o comunismo quer fazer. A igreja primitiva fazia por liberdade de religião entre ela e Deus. Aquilo ali fazia. E quem falhava, morria. Porque naquele tempo de Pedro, não era tempo de 10%. Se vocês notarem, eles repartiam, eles vendiam o que tinha e repartiam entre os irmãos. Não era questão de trazer todo o dízimo ao pastor, mas era tomar tudo que tinha cada um, vender e fazer uma igualdade. Não tinha pobre, não tinha rico, todo mundo na balança. Muito bem. Aquilo era bonito, mas a igreja não aguentou muito tempo. E aquela era a noiva de Cristo. Você vai no terceiro selo, eu não trouxe, e me vê a mensagem que cheguei aqui. Eu não trouxe o terceiro selo. Então você vai no terceiro selo e vê o que a noiva fez.
ela deu mais atenção ao substituto do que ao real. Ela ouviu mais a lei do que quando Deus estava manifestado em carne. Então ela rejeitou a palavra, tomou um substituto, um cordeiro animal, ao invés do cordeiro de Deus, o próprio Cristo, o Filho, é o cordeiro, Deus se fazendo cordeiro. Todas as palavras que você expressa com respeito filho, não pode ser filho eterno. Já está, a própria palavra já está dizendo filho, se é filho porque nasceu, então não pode ser eterno, certo? Temos aprendido com o irmão Brana, ele diz, não é Deus filho, nem filho eterno, é o eterno Deus manifestado como filho. Isto é o mais importante. Então isso não faz duas nem três pessoas. Grande é o mistério da piedade, que é Deus feito carne. E ele veio aqui e se mostrou desta forma. Mas durante esse período das eras, antes que chegasse o tempo do casamento da igreja, outra vez, que começou no Pentecostes, irmãos, isso era para ser feito direto aqui. A igreja não era para cair lá atrás. Ela não era para casar com o Estado, porque se ela casa com o Estado, ela não pode casar com Deus. Quando Deus chegasse, ela já está casada. E você não pode casar com uma mulher casada. Se Deus deu uma lei que o homem não pode casar com uma mulher casada, Deus também não faria. Ele chegaria e encontraria a igreja casada com o Estado. Deus não casa com ela. Então, já está descartado que Deus não casa com a igreja católica. Para descartar. Porque ela está casada com a doutrina, com o Papa, e Deus não pode casar com ela. Deus tem que casar com uma virgem. Então ele tem que preparar essa virgem para ele. Começou bem no Pentecostes, poderia chegar até o fim, mas não aguenta muito tempo, não aguentou 300 anos. A igreja já arrumou um casamento, antes do tempo. Agora, se eu fosse falar claro para vocês, para poder dar uma ajudazinha, uma menina que prepara para casar com 14 anos está antes do tempo. Um rapaz com 16, 17 anos está antes do tempo. Está fora de ordem. A coisa está fora de ordem. Eu tenho umas meninas aí que está crescendo, que você olha para ela, tem uns gavião que olha para ela, elas e diz, oh, só que você vai ter que enfrentar a águia. Certo? E é umas também que tem tamanho, mas não tem idade. E vai continuar assim, tendo tamanho e não tendo idade. Até que tenha a idade para o tamanho. Mas por enquanto não tem. Só tem tamanho, mas não tem idade. Então, isto é fora de tempo. Fora de tempo. Eu não quero entrar em choque com vocês, pelo amor de Deus. Vocês vão ter que entender que é a minha opinião. Eu não deixaria uma menina minha namorar com 14 anos, mas nunca. Certo? Por quê? Porque vai me dar problema, eu vou ter que ficar amarrado, vou ter que tolerar. Não sei se ele é águia, não sei se ele é gavião, vou ter que ficar tolerando esse barulhinho perto da minha casa muito tempo antes do tempo. Então eu não creio nisso, não. Eu creio no namoro no tempo certo. Você tem 18 anos, menina? 17, 18 anos? Então já namora para casar.
Você tem 18 anos, acho que a lei faz com 18, né? Vai, né, Elias? Com 18 faz. Você tem? Então namora para casar. Mas esse negócio, essa meninada com 13, 14 anos, tudo doidinho para namorar, isso é só para dar dor de cabeça. Isso é só para atrapalhar os pais. Eles têm que criar juízo. Eles têm que fazer seu pé de meia. Por enquanto eles estão descalços. Tem que fazer alguma coisa na vida. Tem uns que nem serviço tem. Eu quero namorar. A menina não sabe fazer café. Quer namorar, beijar, ela sabe. Dar boquinha para os outros. Falar besteira. Sabe, a começar das minhas filhas. Mas não sabe coar café. Não tem idade para isso? Mas pode se fazer, pode aprender, porque dá a boquinha. Por que não faz café? Por que não lava roupa? Por que não areia as louças? Só que é arrumar a unha e passar esmalte quando não deve, o que não deve usar. Os rapazes sofrem muito nisso, porque os rapazes querem moça natural, que ela não seja um anjo, mas que ela não seja uma mundana também. Seja natural. Olha nela, é natural. A cor dela é natural. Não é fabricada através do ruge, do pó de arroz. A unha dela é natural. Não é fabricada através do esmalte. Eu não pensei em falar nisso. Mas agora já falei. O rapaz pensa numa moça para casamento, principalmente o rapaz cristão dessa mensagem. Ele pensa que ela deve ter as características cristãs. Quem pintou olhos? Foi Jezabel. Pintar unhas. Isso é um espírito mundano. De uma mulher que enfeitiçou Israel. E que Acabe, um israelita, foi casar com uma filha de um sacerdote Baal. Então você tem que saber com quem você casa. Que tipo de rapaz, que tipo de moça. E que, por favor, depois que casa, não tira a capa, não. Mostre a realidade. Mostre vestes reais. Vestes que não te contamine. Vestes próprias para um namoro. Vestes próprias para um casamento. Você tem que mostrar isto. Tem que estar vestida assim. Amém. Bom, não vou falar muito da minha casa agora, das minhas filhas, porque ainda está longe, né? Então qualquer gavião já sabe. E cada um faz a sua escolha. Mas você olha para si mesmo se você está na condição de namorar, rapaz. Olha para você mesmo primeiro. E a moça olha para si, se está em condições de aceitar o rapaz te pedir em namoro. Porque você pode começar a namorar se você ficar como uma cristã e um cristão. Que hoje não está muito fácil não, hein? Vocês tomam cuidado. E não ficar beijando. No namoro, você começa a conhecer, a pessoa não está de acordo, não é o seu gosto, você larga dela e pronto. Para tomar cuidado para que depois que você der a palavra, que a palavra é dada no noivado, você dá a palavra, fica noivo com ela e dá a palavra, me casarei contigo.
me casarei. Então, quer dizer, é um espaço de tempo, outra vez, um mês, um ano, seja o que for, para você cumprir aquela palavra. E aí vai ao casamento oficial. Eu estou falando disso porque eu creio que o casamento entre nós e Deus também foi assim. Jesus nunca veio nos namorar e fazer ofertas para nós. O que você vê na Bíblia é ele dizer que não tem nada. Porque se nós, como moça, já estivesse interessado em riqueza, em muita coisa, ele diz: olha, não tenho roupa, não tenho casa para morar. Você diz: eu não vou casar com você não. Não vou casar com Jesus, é mais fácil casar com esse Jesus moderno que o povo tem. Mas Jesus mostrou que ele não tem nada. E que para você chegar a ele, não é por interesses naturais. Não é porque ele tem posses, não é porque ele tem uma riqueza, não é porque ele tem uma herança a receber, não é porque ele tem um carro. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Este é o caráter do esposo, de falar para nós desde o princípio: se você quiser vir após mim, ele diz: negue-se a si mesmo. Quer dizer, negue seus batons, negue seus esmaltes, negue seus sapatos altos, negue seus brincos. E aí vai negando tudo. Nega suas roupas curtas, nega seu cabelo cortado. Você tem que negar tudo. Vou negar tudo isso para eu aceitar a palavra. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus já estava me preparando e te preparando para um casamento. Você tem que negar a si mesmo desejos seus, vontades, prazeres seus, que são apetites da carne, são desejos dos olhos, soberba da vida. Isso procede do mundo, não é de Deus. E as coisas do mundo passam, mas aquilo que é de Deus permanece para sempre. Então você nega a si mesmo. Isso é o que Jesus fala para você. Ele não oferece. Jesus não é aquele: você vem a mim que eu não vou deixar você ficar doente. Não. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Isso quer dizer, se você crê, eu sou o Senhor que te sara. Em qualquer momento. Se você crê, eu já carreguei suas dores, suas enfermidades. Se você crê. Amém? Eu já fiz isso, eu já carreguei. Isto é, se você crê. Está em você isto. Porque ele já fez tudo por nós. O que nós temos que fazer é aceitá-lo como ele é. E Jesus, cada vez que ele vem na terra, ele é diferente. Ele não tem coisas mesmo. Se Deus veio em Jesus, se Jesus veio em Brana, também tudo diferente. Brana pobre, não tinha nada. Ele podia ter sido um homem milionário, mas ele renunciou. Ele renunciou dinheiro. O que os filhos não têm feito, ele renunciou. Brana renunciou. Que coisa. Isso é para dar testemunho, como um profeta, como um pai, como uma manifestação de Deus em carne. Ele fez tudo isso por nós. Nós temos que ver isso. Jesus fez também tudo por nós, para deixar o exemplo ao ponto de dizer: aprendei de mim. E se Jesus foi manso, ele pôde dizer: aprendei de mim que sou manso. Se ele não tivesse sido manso, ele não podia ter falado. Sou manso e humilde de coração. Então você é para aprender dele. Agora, esta noiva de Cristo, estamos completando o pensamento de cedo. Esta noiva de Cristo,
ela caiu também. Vamos voltar atrás? A noiva de Adão caiu no Éden. A noiva de Deus, a noiva hebreia, caiu no Calvário, rejeitando o Calvário. Ali ela caiu. A noiva de Cristo começou no Calvário, caiu em Pérgamo. Quando ela casou com o Estado, Deus não pode casar com ela. Uma igreja casada, Deus não pode casar com ela. Isto é o que acontece com as igrejas, que elas estão casadas com denominação. Elas são amantes de credos, de dogmas, de feituras humanas. Elas são amantes destas doutrinas que a própria igreja mãe arrumou, casou e deu o mesmo conselho para as filhas. Porque queira ou não, minhas irmãs, se você tem um casamento ruim, um casamento mau e vai a um divórcio, você está ensinando isso para suas filhas. Você também, homem. Queira ou não, em silêncio, mas se casa e divorcia, casa outra vez, você já está dando um exemplo para os seus filhos. De alguma coisa que você tem feito. A gente tem que aprender isso. Tem coisa que a gente carrega como uma marca na vida o resto da vida. E não adianta pensar, eu devia ter sido um aborto. Não. Você tem que ter carcaça para poder carregar essa cruz e ir com ela até no cemitério. Se não deu conta de carregar a primeira cruz, o primeiro casamento, carrega o segundo. Vai até no cemitério. E joga bastante terra. Sepulta direito. Certo? Tem que se fazer isso. As pessoas têm que saber que Deus não pode unir conosco, estando nós casados com as coisas do mundo. Estando nós desobedientes à sua palavra, Ele não pode casar conosco, porque Deus é Senhor, e Senhor é aquele que governa. Ele governa a casa, Ele governa o crente. E Ele quer que você o receba não apenas como Salvador, mas como seu Senhor. Que você o tenha como seu Senhor. Ele falou, acabou. Porque há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E esse é o batismo do Espírito Santo. Batismo nas águas não te sela. Batismo nas águas te prepara para uma caminhada até ser selado. Mas o batismo com o Espírito Santo é o que te sela no reino de Deus. E aí você está obediente à palavra, Deus pode vir e unir com você. Essa questão de nós falarmos, Senhor, entra em mim. Entrar em mim é união. O homem entra na mulher. Ele só pode entrar na mulher quando ele casa com ela. Ele não pode entrar na moça antes do casamento. Deus não podia entrar na igreja da forma que Ele está entrando hoje. Ele não podia entrar durante as eras, porque Ele estava preparando uma igreja para si mesmo. Diz São Paulo aos Efésios, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Isso é Deus preparando uma igreja para Ele entrar. O homem entra na mulher sexualmente, Deus entra em nós espiritualmente. E tudo isso se torna prazer. O homem e a mulher é prazer, o crente Deus é o prazer. Deus entrar em você, você se alegra, porque é espiritual. Você chora, você ri, você pula, você grita. Mas você tem que saber, é a palavra que está trazendo esse regozijo, lhe oferecendo o regozijo de sentir bem com Deus, o gozo da salvação. Amém? E aí você começa a gerar. Se você casou com Deus, aí começa a gerar. É hora de gerar filhos.
Deus e você, Deus e nós, gerando filhos de acordo com a palavra. Estamos casados, então agora gera-se os frutos do Espírito: amor, paz, bondade, longanimidade. E parece que tem 9 frutos também, como tem 9 dons do Espírito, que Deus te dá para você regozijar. Ele também tem 9 frutos para você mostrar, dizer: recebi de Deus, concebi de Deus. Se eu concebi de Deus, eu mostro paz. Se eu concebi de Deus, eu tenho um filho chamado amor. Se eu concebi de Deus, eu tenho um filho longânimo, paciente. Vocês estão me entendendo? É você viver com Deus, sentir bem com Ele. Porque tem gente que não sente bem com Deus, assim como no casamento a mulher também não sente bem com o marido não sente bem com a mulher. Assim as pessoas não sabem sentir bem com Deus. Elas não sabem reproduzir entre eles e Deus filhos, que são caráter do próprio Pai. O que é um filho? É uma semente do Pai. O que é o amor? É Deus. Se você tem um filho amor, você tem uma semente de Deus. Esse filho amor é você. Você que está percebendo que estes frutos, que são filhos, estão sendo gerados dentro de você. Tudo aquilo que é do mesmo caráter de seu pai. No lado natural, nós vamos ver que tem uma geração que nós geramos, e nós somos uns pais esquisitos e mães também, e geramos filhos do nosso jeito. Misturamos uma raça com a outra e geramos filhos do jeito que nós temos. Agora Deus não, Deus só gera filho porque Ele casa com quem é verdadeiramente dele. Se você falhou, se você não recebeu sua palavra, se você não recebeu seu sangue para a limpeza, se você não recebeu exatamente o Calvário para a sua justificação, se não chegou o sangue fazer efeito na sua vida, te limpando, como Deus pode entrar? Como Deus pode operar? Ele não pode. Primeiro, Ele quer fazer uma obra em nossa vida. Ele quer limpar para depois Ele vir e manifestar o que Ele tem dentro de nós. Esse é o motivo de Deus hoje não poder casar com qualquer um. Não estou falando nem de igreja mais. Vou repetir para me formar esse pensamento. A noiva de Adão caiu, a noiva de Deus, hebreia, rejeitou a Deus no Calvário, caiu. Deus não teve noiva hebreia. A noiva de Cristo, que foi formada do Calvário, agora ela cai. Na quarta era da igreja, em Pérgamo, ela casa. Meu Deus, e Deus precisa de um casamento. Você sabe o que é isto? Deus precisa de um casamento. Quando você fala em casamento, que você está precisando de um casamento, você tem que pensar em sexo. Você tem que pensar nisso. Se pensar num casamento natural e não pensar em sexo, pode largar de mão. Porque vocês não são anjos do céu, vocês são da terra. Se vocês vão casar, tem que pensar em sexo. Tem que pensar numa vida contínua, sexual, entre o casal. Porque vocês são naturais, tem que pensar. Agora, quando você pensa de Deus ter um casamento, você sabe que é o espiritual. Então Ele está preparando um povo para Ele unir com este povo, para Ele entrar nesse povo, para Ele gerar com este povo. E Ele prepara um povo, e isso. Agora não pensa que Deus está frustrado. É o que eu quero te mostrar. Não pensa que Deus está frustrado, porque os hebreus o rejeitaram. A igreja hebreia o rejeitou. Deus não ficou frustrado. Não. Ele agora tem um casamento. Agora o filho está aí. Olha o trabalho dele durante as eras. Agora estamos preparando. Esse é o casamento do Cordeiro agora. Aleluia.
prepara para o casamento do Cordeiro. Isso é para o nosso dia, mas o casamento lá atrás já não foi nem o casamento do Cordeiro lá atrás foi o casamento da igreja com o Estado. Então aquele Cristo que morreu, que deu a vida e que não casou fisicamente, ele não casou porque o profeta diz porque ele teria uma noiva futura. Mas quando chegou em Niceia e a coisa se apertou na era de Pérgamo, estava formando já o trono de Satanás, a igreja ali casou. Ela não esperou essa hora que nós estamos vivendo, ela casou. E quando ela casou, Deus já preparou, já tinha tudo preparado. Irmãos, o Apocalipse é uma revelação futura daquele tempo. Hoje, o Apocalipse é uma revelação que Deus revelou ao profeta, já no passado. Mas para aqueles dias de João, era uma revelação futura. Era algo que ia suceder, e Deus então deixou tudo relatado, escrito, e deu visão para João, que é o tipo da noiva. Ele deu visão para ela e estava mostrando que daqueles dias, a noiva daqueles dias de Cristo, caindo em Niceia e casando com o Estado na era de Pérgamo, ela não podia chegar aqui. Ela casou já lá atrás, ela casou com outras doutrinas, ela perdeu o Calvário, ela perdeu os atos do Espírito Santo, ela perdeu, porque ela caiu, ela perdeu o nome, até o nome do noivo ela perdeu. E Deus então já preparou para si um novo nome. Tudo está na revelação, Apocalipse 2,17, exatamente na era de Pérgamo. Então você quer ver, só para você saber como é a era de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. É Cristo, é Ele quem diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A palavra outra vez, que sai da boca de um profeta, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ele já está dando promessas agora para aqueles que ficarem de pé, para aqueles que mantiveram o seu nome. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui ele já está mostrando, falando para nós, o maná escondido, uma palavra que os outros não entendem, o maná, uma comida que os outros não entendem. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso tudo pertence a Deus. Ele fez a promessa para os que vencerem. Esta era que já foi casada. Você espera que Deus vai casar com uma igreja casada? Ele não faz, ele não pode. Isso já é escriturístico, desde o Velho Testamento, porque o sacerdote aponta para a palavra é Cristo, que o sacerdote não podia casar com mulher casada, o sacerdote não podia casar
nem com viúva que não fosse também de sacerdote, porque tinha que prosseguir o ministério. O sacerdote não podia casar com moças tocadas, que fica hoje os namoriscos das moças, não dura muito, de namoro não dura muito, já é convívio. O mundo está assim hoje, já não estão mais primando pelo namoro. Agora isso é uma tentação, você sabe, por isso não se deve namorar antes do tempo. Você deve esperar chegar a hora, você vai sofrer um tempão, e eu queria te livrar disso. Paulo, que não casou, segundo o que nós lemos, ele queria nos livrar disso, mas ensinou sobre casamento como se tivesse uma grande experiência. O que era aquilo? Era Deus em Paulo, porque você só explica, só ensina quando você tem uma experiência própria. Porque ele diz que o diácono também tem que ser casado, marido de uma só mulher, criando seus filhos na doutrina da palavra. O pastor também, marido de uma só mulher. Isso tudo ainda mostra para nós que Deus está primando por um casamento, e que a pessoa deve casar corretamente, deve ter sua união correta, porque Deus tinha que unir conosco. Agora, o que eu quero te mostrar é que Deus veio há 2000 anos atrás e não conseguiu o casamento espiritual, que era Deus com a igreja. E ele veio e não teve nada de problema físico. E ele tinha desejos também, porque ele era um homem. Deus era carne. Quando Deus é carne, irmão Breno diz, ele foi tentado por mulher. Ele foi tentado pelas coisas do mundo, mas ele não caiu. Foi isso que o mesmo Deus veio e falou para William Branham: nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo, que uma prostituição é desonra do corpo. A prostituição é os moços, as moças que vivem em convívio, já se abrasando. Isto é prostituição. E Deus falou para o profeta, para ele se livrar de todas essas coisas e de não contaminar, para ele não contaminar o seu corpo. E ele manteve aquilo até o seu casamento, foi de uma forma correta, porque Deus estava mostrando para nós o exemplo do namoro e do casamento. Isso muitas vezes não serve, porque as pessoas não querem isso, são todas modernas. São modernas. Quando que você solta uma mocinha na mão de um rapaz? Ele tem que ser muito eleito, para ele ficar levando ela em casa sempre e nunca mexer com ela. Tem que ter eleição. Brana era assim. Eu estou te falando de um que levava as moças em casa, porque um jovem bonito como era o William Branham, você já viu a fotografia dele de moço? Era igual Alexandre para lá, assim, ó. Um rapaz bonito, simpático, entende? E até parece com o Alexandre parece com ele. Agora, você sabe o que foi que Branham fez? Branham não mexeu com as moças, Branham não tocou nas mulheres. Ele levava as meninas em casa e quando ela se tornava leviana, sabe o que ele fazia? Chegava lá e falava para o pai delas: eu não vou trazer mais a sua filha e nem vou levá-la na igreja, porque ela se portou leviana. Os rapazes muitas vezes aproveitam, dizem: que vontade que ela fosse leviana. Tem rapaz que quer que ela seja leviana. Branham então já falava para o pai dela: ela é leviana, não vou poder levá-la na igreja. Você acha que Deus vai casar conosco levianos? Vamos pensar nisso. Casamento, namoro, isso daqui, o que me veio vestes, trajes reais. E para cada coisa tem um traje real. Você tem que ter esse traje real para o céu. Não pode mudar, tem um traje, Deus está vestindo. William Branham, eu lembro que ele diz assim: Deus, deixa-me vestir sua igreja com a vestidura da palavra. Isso quer dizer, deixe-me dar para ela uma veste real.
para que ela possa saber o que é roupa. Se você chegar diante de Deus, chegasse, porque agora é o tempo, você tem que saber que agora é o tempo de crente vestir. Nós olhamos naquela festa que eu estava numa festa, e naquela festa teve um que entrou na festa e ele não estava vestido com veste nupcial. Mas você está exatamente no casamento agora. É o casamento, a festa ainda é do outro lado. O irmão Branham mostra que a festa é na glória. O irmão Branham mostrou as duas coisas. O irmão Branham mostra que o casamento é feito aqui pelo ministério do Filho do Homem, e a ceia, que é exatamente a festa, é na glória. Está tudo no parágrafo 236, provando sua palavra. Você tem que saber disso. Isso aqui, agora estou casado. Cadê a veste? Você está casado? Mas cadê a veste real? Cadê o traje real do casamento? Não, se ele quiser, eu vou desse jeito mesmo, de saia curta, roupa decotada, de salto alto. Não vai. Sabe o que vai acontecer com você? É o que ele mostrou. Como que você entrou aqui? O que a Bíblia diz? Ele emudeceu. Ele não soube responder. Mas como você entrou aqui? Está todo vestido com veste nupcial. Estão todos vestidos com traje real. E você me vem com esse tipo de veste? O que é este tipo de veste? Você me vem aqui com uma roupa da Batista, da Assembleia de Deus? Você me vem aqui, na hora do casamento, e quer pôr uma roupa de primeira e segunda etapa? Não. Os mistérios foram revelados porque os mistérios, o segredo que estava ali atrás, era exatamente trajes reais. Era para vestir a igreja, para vestir o membro, para colocar roupa neles. O que Cristo perdeu também, o irmão Branham diz, a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, caiu em Niceia. E eu te pergunto, se ela caiu, ele casa com ela? Não. Ela caiu em Niceia, ela entrou em fornicação, ela casou na era de Pérgamo. Cristo não casa com ela. Aí ele vem casar com um novo nome. Você vê como isso é bonito? Ele vem no último dia e tira um povo dentre os gentios. Ele não casa com o povo gentil. Ele tira um povo dentre os gentios para ser sua esposa. Um povo dentre os gentios. E esse povo dentre os gentios, o próprio Cristo agora vem. Depois que Deus, a noiva de Deus, caiu, a noiva hebreia caiu no Calvário, por rejeitar a manifestação de Deus encarnado. A noiva de Cristo começou no Calvário, caiu em Pérgamo, caiu ali em Niceia, misturou as coisas, casou, e não era o casamento com Cristo, ela casou com o Estado. Aí Cristo também tem a sua noiva em queda. Aí irmão Branham vem e diz, há uma aqui no último dia que está ordenada a não cair. Esta sim, irmãos, não é nem a noiva dos dias do irmão Branham, porque ela caiu, e quando o irmão Branham teve a visão da igreja da América, era uma vergonha. Isto quer dizer que a noiva não é americana. Na visão da noiva, leia para você ver a visão da noiva. Ela estava vergonhosamente vestida. Ao ponto de William Branham dizer, Senhor, é uma coisa desta que nós temos preparado para ti. O coração dele quase desmaiou. Porque eu estou aqui pregando, preparando um povo para ti, e como um profeta, em outras palavras. Olha que tipo de gente que o Senhor está me mostrando. Aí Deus diz, eu vou te mostrar agora a noiva outra vez, que esta é a noiva ômega. Eu vou te mostrar ela outra vez. Quando passou,
era totalmente diferente. Suas músicas eram diferentes, porque vocês vão ter que aprender, seus cantores e músicos, vocês vão ter que aprender a largar desse tipo de música, de rock and roll, de twist. Vocês que são músicos têm que aprender isso, têm que saber o que é isso. Porque esse tipo de música são exatamente daquelas que não subiram. E os Estados Unidos está cantando esse tipo de hinos nas igrejas, de rock. Que você vê os irmãozinhos assim no órgão, no piano. Você precisa de ver como é que eles estão. E eles estão dizendo, a nossa igreja é que tem o avivamento. Olha o tipo de hinos. Outra hora você pensa, tem uns hinos bonitos na nossa igreja. E não tem eleição da palavra. Você tem que escolher, fazer sua escolha. Porque o hino que foi cantado é firmes e avante, hoste da fé. Em ritmo de marcha. Ritmo de marcha. Pois somos soldados. Em ritmo de marcha. Está cantando. Esta é a esposa do último dia. Que ela é gentia e, pelo que se vê, dos dias da América, é muito pouca gente. Por isso, irmão Brana disse, se subir 12 da América do Norte, é muito. Será que por que ele falou tão pouco assim? Mas era um tipo, um símbolo só. Ele quer só dar uma demonstração. Sim, uma demonstração. É que hoje você está vendo que a América está sem roupa. As igrejas da América estão sem a roupa dos trovões. É trovões que te veste. Eu já estou aqui nos meus últimos minutos para pregar, mas quando eu tenho esse parágrafo do primeiro selo, 137, já da última tradução de Goiânia, enquanto os selos tratam com um distúrbio religioso, veio, um selo é aberto, uma mensagem é entregue, e então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos, eles continuam, como a dizer, estamos casados, porque eles estão nos sistemas políticos, e outras coisas, e todos seus dignatários, e quando a verdadeira mensagem vem, aquele mensageiro segue e ele sacode em pedaços. Isso é correto. É um distúrbio religioso quando um selo é aberto. Isto é o que aconteceu, sim. Agora, se eu te disser, o selo, quando o irmão Brana abriu, que o cordeiro abriu para o irmão Brana, já convertido em leão, ele abriu isto para o irmão Brana, e houve um distúrbio religioso no tempo do irmão Brana, mas eu te pergunto, você já ouviu alguém pregar o 7º selo aberto? E nunca ouviu? A gente nunca ouviu, 40 anos que temos de mensagem, nunca ouvimos alguém pregar mesmo, 40 anos vir pregando assim, o 7º selo é isso, os trovões são isto, nós nunca ouvimos. Então existe alguma coisa, que o irmão Brana diz que o 7º selo, ele só termina quando nós formos arrebatados. Então nós temos uma partícula nisso também, que o selo foi revelado na América, mas eles não viram. E quando nós estamos vendo o que é o 7º selo, eu vi o 7º selo, claro para mim, foi Deus encarnado em William Brana. O irmão Brana mostrou no 152 que o 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo e voou para ele. No 201 do 7º selo, diz, voou para mim. Então quem é que era o 7º selo? Ali estava o 7º anjo, revelava o 7º selo e revelava a vinda do Senhor em carne, porque o 7º selo é a vinda do Senhor em carne, mas ele estava em carne no profeta e eles não viram. Então isso daqui, quando está aberto para nós hoje, já do tempo do irmão Brana foi aberto, mas no ministério da esposa, agora sim você pode ver, há uma esposa gentia. Essa esposa gentia, ela tem a palavra na qual ela não vai cair. Essa não vai cair. A primeira e segunda etapa caiu, não quis aceitar, rejeitou a mensagem da revelação dos trovões dentro dos 7 selos, assim como a igreja de Deus, a noiva de Deus, rejeitou a manifestação de Deus no Filho Jesus. O povo gentil e o povo da mensagem rejeitou a revelação dos trovões em William Brana, como você vê claro nestas mensagens. Eles rejeitaram
então eles não são esposa. Aí ele toma uma para o seu nome, mas o seu nome agora é outro. Oh, a noiva de Adão caiu, primeiro Adão. A noiva de Deus caiu no Calvário por rejeitar o Calvário. Então a noiva ortodoxa, hebreia, caiu. Aí veio a noiva de Cristo, caiu na era de Pérgamo e se casou antes de chegar esse tempo. Aí Deus veio e preparou um novo nome para poder casar nesse dia final. Oh, irmãos, essas coisas, irmão Brana não podia falar claro. Ele deixou aí e a gente vai atrás e vê. Só quando ele fala, ele é Jeová Deus na minha carne, eu já digo, então ele chama Brana, Deus chama Brana. Porque quando lá atrás Jesus Cristo diz, o Espírito do Senhor Jeová está em mim, o Senhor Jeová chamava Jesus. Agora, quando chegou no tempo de William Brana, que William Brana deu esta palavra, 157, Abraão restaurado, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Então eu já sei o nome de Deus. Agora é o tempo do casamento, e esta é que não cairá, porque ela está ordenada a não cair. As outras caíram, mas essa não cairá. Amém. Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor nos dá, pela revelação, pela luz da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eis agora os 7 selos que a Bíblia mencionou. Cada um foi revelado como Elias nos falou. Foi o anticristo, fingindo de Cristo, fazendo uma guerra na escuridão. Mas Deus revelou todos os mistérios, enviando a águia e tirou a noiva do inferno. Sete eras da igreja é assunto já passado. Os trovões e os 7 selos já estão bem revelados. Foi o anjo forte, trouxe o livro aberto, deu ao 7º anjo as revelações. E agora, eleitos, é somente crer e deixar o mundo com as suas interpretações. O irmão Brana trouxe a noiva, a fé de arrebatamento. Os milagres e os sinais não preocupam no momento. Só a perfeição para subir ao céu, e a revelação já rasgou o véu. Glórias ao Senhor, não é coisa ao léu. Esta é a verdade que está doce como mel. Glórias ao Senhor, não é coisa ao léu. Esta é a verdade que nos leva